Abra comigo em Ezequiel 37. Quem ia pregar? O bispo Kelso. Primeira reunião do ano, nosso presidente já está aqui, mas aí teve um imprevisto, né? Ele teve uma viagem, sobrou para mim, vocês vão ter que me suportar. Todo mundo achou? Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a eles, ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, saímos das nossas casas porque nós temos necessidade, acima de tudo, de sermos instruídos pelo Senhor. Teu Espírito fale comigo através de mim no coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Ó Deus, nós temos a responsabilidade de conduzir um povo, Pai. E nós necessitamos que o Senhor esteja, Senhor, no controle de todas as coisas. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, nos esteja dando entendimento, porque o que nós queremos é fazer o melhor. O que nós queremos, ó Deus, é glorificar o Teu nome. O que nós queremos é fazer diferença nessa geração, Pai. Ó Deus, nos dê graça, Senhor. Nos dê graça, Senhor, para que juntos nós possamos fazer a diferença nessa geração, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Desde que o Kelso falou que não ia poder vir e ficou decidido que eu ia ministrar, esse texto ficou no meu coração e eu nem consegui pensar em outro texto, porque toda hora que eu pensava, a única coisa que vinha no meu coração, que o Espírito Santo ministrava, era esse texto, né? Primeira coisa, queridos, que não é o diabo, vocês sabem disso, não é o diabo que leva o profeta para um vale de ossos secos, foi o Senhor. Assim como também não foi o diabo que levou Jesus no deserto para ser tentado, foi o Senhor que levou. O diabo tentou, mas foi o Senhor que levou, né? E na nossa vida, a gente entra em algumas situações, né? E é colocado dentro de algumas situações que a gente fica perguntando: o que eu estou fazendo aqui, né? Alguém já se fez essa pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Aonde eu fui amarrar minha égua, né? Não é? Não é verdade? Eu passei anos aqui na frente da igreja, dessa igreja, né? Na frente, eu murmurava o louvor inteiro e depois subia para pregar. O que eu estou fazendo nessa cidade, meu Deus do céu? O que eu estou fazendo aqui? E eu ficava assim: Jesus, me leva de volta para Ribeirão Preto, manda outro para cá, né? E a gente muitas vezes olha para a situação e a gente olha para a igreja, né? Talvez muitos tenham se passado por isso, né? Eu falo: olha o povo que o Senhor me deu, né? Olha onde o Senhor me colocou, né? E a gente olha aquilo e fica muitas vezes assim, né? Meu Deus, né? O que o Senhor fez comigo, né? Olha o povo que o Senhor me deu, né? Porque não parece que todo mundo tem um povo melhor que o nosso?
Não parece que todas as outras cidades são mais abençoadas que a nossa? Coração mais aberto, avivamento melhor. Parece que o nosso lado sempre é difícil. Não é assim, né? E Deus coloca o profeta ali e fala assim para ele: o que você está vendo? Ele fala: estou vendo um negócio aqui, está trágico, né? O que você está enxergando? Estou enxergando aqui, ó. Você imagina um lugar cheio de ossos secos jogados para o chão, né? Caveira para todo lado, né? E Deus faz uma pergunta: eu posso mudar essa situação? Eu posso reviver esses ossos? Eu posso mudar isto? E aqui, queridos, veio o primeiro desafio nosso. O profeta fala assim: Senhor, tu sabes. Se o Senhor quiser. O que ele quis dizer? Se o Senhor quiser, pode. E muitas vezes nós enfrentamos a tentação de falar assim: Senhor, não tem jeito. Isso é um problema. Porque quando nós falamos assim: ó, este povo não vai, este povo não tem jeito, aqui não dá certo, você fecha a régua, você passa a régua, você fecha, você fala: não dá, não dá, não dá. E muitas vezes a gente fica parado muito tempo diante de uma situação dizendo: Senhor, não dá, não vai, não tem jeito. E a única coisa que você precisa fazer aqui, agora, numa situação dessa, é abrir a possibilidade para Deus fazer. Abrir a possibilidade de mudança. Deus pode mudar qualquer circunstância. Deus pode mudar qualquer coisa. Amém? Então a primeira coisa que nós temos que aprender é que você nunca pode fechar a possibilidade. Nunca pode trabalhar com impossível. Para Deus não tem impossível, não tem jeito. Aquele ali não muda, essa cidade não muda, a igreja não dá certo. Não vai. Vai. Amém? Deus é poderoso para fazer em qualquer situação. Amém? Então nunca feche a possibilidade. Deus sabe. E o profeta, ele abre a possibilidade. Fala: não, Senhor, o senhor sabe, se o senhor quiser, pode, né? E aí Deus fala para ele assim: profetiza. Profetiza. E preste atenção, profetiza. Não é Deus que vai fazer, e nem o seu braço. Quem faz é a sua boca. Muitas vezes nós ficamos esperando Deus fazer. Deus faz, Deus faz. Deus já fez, mandou Jesus. Jesus morreu na cruz, depois mandou o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo foi derramado. Quem tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você tem uma bomba atômica dentro de você. Amém? Você tem poder e autoridade. Mas a gente, muitas vezes, ou a gente quer fazer na força do braço. Você imagina se Ezequiel fosse começar a catar osso e tentando emendar com osso, mandíbula com crânio, e tem muito pastor se desgastando, tentando fazer a igreja ir para frente na força do braço. Dá vontade de dar uns tapas nos irmãos de vez em quando, dá? Empurrar uns para frente, dar um chute no outro, né? Porque a gente quer muitas vezes que a coisa vai. Esse desejo de querer que a coisa vai para frente faz a gente deixar o Espírito Santo de lado e botar a mão. E eu vou fazer. E aí a gente fala com um, fala com o outro, e briga com um, briga com o outro. Isso daí, queridos, é a mesma coisa de você querer montar caveira, montar os ossos pela força do braço. Não vai dar certo. Não funciona. Amém? Segunda coisa é ficar esperando Deus fazer. Deus já fez. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. E ele fala para o profeta: profetiza. A igreja é gerada pela sua boca. A igreja é gerada pela sua palavra. Deus não faz diferença de uma igreja para outra, nada disso. A igreja é gerada pelo poder da sua palavra. O que a gente faz muitas vezes? A gente pega e começa assim: o que você fala da sua igreja e o que você fala para a sua igreja? Isso pesa muito. Então, o que você fala da sua igreja, lá na cozinha da sua casa, ou com outros pastores, e o que você fala para a igreja quando você está no púlpito, isso pesa muito. Eu fui pregar uma vez numa igreja, o pastor subiu, ele já começou assim, antes de me apresentar: estou muito decepcionado com vocês. Eu falei: ai, meu pai,
Aí, irmão, ele descarregou. A hora que ele matou a igreja, bem matadinha, ele passou a palavra para mim. Eu falei, o que eu faço com um trem desse agora? Não é? Então, a pessoa, muitas vezes, ela cobra demais, ou ela vomita as frustrações dela, ou ela quer que a coisa vai, ou então ela fala assim, essa igreja é muito difícil. Se você liberar com a tua palavra, a igreja é muito difícil, a igreja vai ser o quê? Essa igreja é rebelde, ela vai ser o quê? Essa igreja é fria, ela vai ser fria. Essa igreja não é nada, vocês... Não, querido. Qual é a igreja que você quer ter? Profetiza ela. Vocês são uma bênção. Vocês são os melhores líderes que alguém pode ter. Nem que se for para a fé, pela fé. Quando o anjo chega para Gideão, o que o anjo fala? Hein? Valente. Gideão falou, na onde? Ainda fala assim, vai na tua força. Não é verdade? Gideão não se sentia nem valente nem forte, mas o anjo via ele como um homem valente e forte. Então trate seus líderes e a sua igreja como você quer que ela seja, não como a tua alma acha, ou de fato é. Profetiza e declara, vocês são uma bênção, vocês são conquistadores, vocês são pessoas que rompem no mundo espiritual, nós vamos ganhar essa cidade porque nós temos o melhor, né? E vamos orar e Deus vai abençoar. A primeira geração de líderes dessa igreja, quem não era maconheiro era alcoólatra. Olha o Saulinho, maconheiro, não é, Saulinho? O apelido do Jair era Pé na Cova. Fica de pé, Jair, para todo mundo ver quem que era o pé na cova. O Luiz, né? Bebia tudo, hein? Queridos, e pessoas simples, não tinham doutores, né? Eram pessoas simples. Os melhorzinhos não queriam, muitas vezes, fazer parte da liderança. Você pega o que topa e vamos junto, não é? Jesus não foi lá pegar um pescador para ser apóstolo? Tinha tanta gente tão capacitada, ele foi lá buscar um pescador. Ele era um pescador, mas Jesus viu nele um apóstolo. Amém? Eu tive um líder, um líder aqui. Um dia, eu estou vendo ele lá na sala do Jair. Ele falou assim: eu conheço o nome de Deus que ninguém conhece. Eu já levantou a antena lá na minha sala, né? Aí o Jair falou, eu já chamei, irmão, vem cá, que nome de Deus que você conhece que ninguém conhece? Ele falou, Xambalá. Eu falei, uai, esse eu também não conheço. Onde você achou isso? No meu livro. Todo mundo que passava por cá, eu acho que pagou uns R$500 aquele livro. Porque comprar livro, você não compra conhecimento se você não lê, concorda comigo? Mas tem gente que compra livro. E aí eu falei, traz aqui que eu quero ver esse livro, né? Aí ele veio, o livro grosso assim. Aí ele abriu lá, eu olhei, falei, irmão, aqui está escrito El Shaddai. Agora, o detalhe, esse irmão foi alcoólatra. Ele e a esposa dele visitavam até casinha de cachorro. E vários pastores aqui hoje são filhos na fé dele. Né? Vários pastores que hoje tem, que pregam nas suas igrejas, da região, e que pregam aqui na igreja, que são uma bênção, são filhos na fé dele, do Xambalá. E Deus fez a obra, amém? Porque Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar sábios. Nunca desacredite do que Deus pode fazer através de uma vida, amém? Eu tive um outro líder que é o único que conseguiu reprovar na prova de recuperação da escola de líder. Nem criança reprovava.
Tinha a escola de líder, tinha a prova. A prova já era super fácil. A recuperação, então, era a coisa mais assim. Qualquer criança, as minhas netas, eu acho que faz. Ele é o único que conseguiu reprovar. Só que, queridos, ele e a mulher arrastava pessoas para a igreja. Não tinha frio, não tinha chuva, não tinha dificuldade, eles iam atrás das pessoas. Se eles ficassem sabendo que tinha alguém com um problema, eles iam atrás e visitava e trazia. E aquelas pessoas chatas que pegam no pé, sabe? Que não, para eles não conhecem, né? A pessoa pode falar, não volta mais, semana que vem você está lá de volta. e trouxeram pessoas para a igreja. Por isso, entenda que olhe para os seus líderes e pregue na sua igreja aquilo que você deseja que eles sejam. Fala, eu acredito em vocês. Vocês são especiais. A gente muitas vezes acha que cobrando nós vamos desafiar as pessoas a serem melhores, né? Quando você for cobrar, faça no particular, né? Ou for confrontar, mas acredite, fale, profetiza, declara, seja na igreja, seja na sua casa, seja orando, e declare e profetize: eu tenho a melhor igreja, eu tenho os melhores líderes, e são uma bênção, e nós vamos romper no mundo espiritual, e nós vamos ganhar essa cidade. Quando nós falávamos isso aqui em Brodowski, irmãos, a igreja tinha 30 pessoas, 50 pessoas, e era ridículo nós profetizarmos isso numa época em que era um bando de moleque ali profetizando. E hoje eu posso falar que Deus fez e Ele faz, amém? Mas é o poder da sua palavra que determina a igreja, amém? É o poder. Aqui o púlpito tem que ser usado para você profetizar vitória, profetizar. Ensina a palavra. Ensina a palavra, não pode ser coaching, né? Não é nada disso que eu estou dizendo. Ensine a palavra de Deus, mas desafie a igreja e profetiza que eles são uma bênção, e declara que Deus vai levantar cada um, e profetiza a igreja que você quer, porque Deus levanta, amém? E eu aprendi uma coisa: quanto mais simples as pessoas, mais elas confiam no Senhor, mais elas têm dependência de Deus, e mais então o Espírito Santo ajuda e trabalha e opera na vida delas, amém? Por isso, queridos, entenda que a igreja vai ser determinada pelo que você profetiza. A igreja vai ser determinada e ela vai caminhar dentro do poder da sua palavra, amém? Um dia, Deus falou assim para Abraão: Abraão velho, Deus prometeu para ele, né? E Deus fala uma coisa interessante para ele: a sua descendência será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Agora pensa comigo, por que Deus fez isso? Por que Deus fala isso para Abraão? Ele morava no deserto, só tinha areia. E de noite não tinha televisão. Então provavelmente ele sentava com Sara na porta da tenda e olhava para onde? Quem já viu um céu onde não tem energia elétrica? É a coisa mais fantástica que existe, né? Parece que as estrelas vão cair na cabeça da gente, não é? Tanta estrela. Agora pensa comigo, o que Deus ministrou para Abraão? Visão. De dia ele olhava para a areia, o que ele via? Filhos. De noite ele sentava, olhava para o céu, o que ele via? Filhos. De dia, filhos. De noite, filhos. De dia, filhos. Ele olhava para a areia, era filho. Olhava para as estrelas, ele via filhos. Deus, para ele gerar, e para ele ser uma multidão, Deus precisou primeiro gerar visão nele. E nós não somos diferentes, a sua igreja não é diferente. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós temos que abrir a nossa visão. Se você fica num lugar... A gente tem, muitas vezes, aquele sentido de querer proteger a igreja. Proteger a igreja. Então nós fechamos a igreja. Quanto mais você fecha a sua igreja e protege a sua igreja, menos visão ela vai ter. Funciona ao contrário, porque ela vai vendo a mesma coisa ali, e sempre a mesma coisa, ela perde a visão em vez de abrir a visão. Ela restringe a visão. Quando você, por exemplo,
leva a sua igreja para um congresso, ou para uma igreja maior, ou participa de algo maior, ou mesmo você vai num lugar maior, a sua mente abre. Só de você olhar uma multidão, a multidão já entrou dentro de você. Você me entende isso? Só de você contemplar. Quem aqui já foi numa igreja grande ou num congresso, viu aquele monte de gente, aquele negóciozinho já queimou aqui dentro de você, e falou assim: eu quero também. Eu quero uma igreja assim. Quem já foi? Eu mandava gente aqui, quando a gente tinha pouquinha gente, mandava gente para Goiânia, para Brasília, para São Paulo, para qualquer congresso, mandava a gente fazia vaquinha, fazia, como fala aquele negócio de sobremesa, bazar da sobremesa, juntava dinheiro, mandava um, e cada um que voltava empolgado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e com a mente mais aberta. Então, o que Deus fez com Abraão foi abrir a mente dele. O que Deus fez com Abraão foi abrir a visão dele, e é isso que nós precisamos. Qual é a intenção de fazer um congresso nacional da MG? A intenção é o seu povo ir e ver uma multidão, e participar de uma multidão. Quando ela participa de uma multidão, a primeira coisa que vem na mente dos irmãos, não somos só nós. Talvez é um grupinho pequeno, num salão pequeno, mas quando vê aquele monte de gente, irmão, um abraçando o outro, e vocês também fazem parte, e nós somos juntos, ele fala assim: eu faço parte de algo muito maior. E quando ele pensa assim, ele passa a enxergar de uma maneira muito mais ampla. E quando ele vai para a cidade dele, ele leva aquela visão de multidão. Quantos querem uma multidão? A multidão começa com a visão. A multidão começa quando a gente enxerga. Amém? Foi o que Deus fez com Abraão, fez ele enxergar uma multidão. E é o que nós podemos fazer quando você leva o povo e o povo começa a enxergar, abrir a mente. Eu nunca perdi gente por causa disso. Ninguém saiu da minha igreja por causa disso. Nunca perdi pessoas por causa disso. Assim, falar, não, muito pelo contrário. Todo mundo volta empolgado em fazer a igreja aqui crescer. E vamos trabalhar junto e vamos crescer. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tenho uma filosofia aqui comigo. Não sendo heresia ou pecado, pode fazer. Pastor, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu plantar bananeira lá na Praça Centro. Plantar bananeira é pecado? É heresia? Se você acha que funciona, vai lá e planta bananeira, né? Não é verdade? Eu tenho um testemunho de um pastor. Eu li um livro há muitos anos, né? E esse pastor, ele queria abrir uma casa de recuperação, uma cidade grande, e alugou um porão. Casa de recuperação, uma clínica de recuperação para drogados. Ele alugou um porão e está lá orando. Deus manda a vida, Deus manda as almas, Deus manda os viciados. Aí o Espírito Santo falou para ele assim: dá uma volta no quarteirão orando em línguas. Você está doido? Quarteirão movimentado, né? Ele falou: dá uma volta no quarteirão e orando em línguas. E aí o Espírito Santo insistiu com ele estava ali naquela situação. Ele sai do porão, dá uma volta no quarteirão inteiro orando em línguas alto, entra no porão, bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, o que eu fui fazer? Não tenho mais coragem de sair aqui. O que os vizinhos vão pensar? Daí a pouco entra um rapaz atrás dele e fala assim para ele: drogado, o senhor precisa de ajuda, hein? Foi o primeiro discípulo dele. Então, queridos, Deus é Deus, amém? Deus é Deus. Nós precisamos abrir a nossa visão, abrir a visão do nosso povo, fazer as pessoas enxergarem. Nós precisamos de profetizar, amém? Nós precisamos de profetizar a vitória. Profetiza o poder de Deus, bota a mão nas cabeças das pessoas, profetiza a bênção, profetiza e declara. Fala para a igreja a visão que você tem, fala para a igreja, começa a compartilhar a visão que você tem, começa a compartilhar as bênçãos do Senhor e olha para frente. E olha o que o Senhor vai fazer e fala aquilo que Deus vai fazer, porque se você começa a profetizar aquilo que você quer que aconteça, vai acontecer no seu ministério, amém?
Deus, Moisés está em Refidim, Josué lutando, vocês conhecem a história, Josué lutando, e Moisés em cima do monte, em Refidim. E o que acontece ali? Moisés levanta as mãos, Josué vence. Moisés abaixa as mãos, Josué começa a perder a batalha. Aí vem Ur e Arão e segura as mãos de Moisés. A gente precisa de auxiliares, né? Ninguém anda sozinho, ninguém faz nada sozinho, amém? E quando ele levanta as mãos, Josué vence a batalha. Ele baixa as mãos, Josué perde a batalha. Isso é muito mais do que apenas uma intercessão. Aqui é um texto, né? A gente fala muito sobre intercessão, o poder da intercessão. Mas as mãos de Moisés fala de ação. As mãos de Moisés, porque ele podia orar, né? Contrito, podia orar com as mãos ajuntadas, está orando do mesmo jeito, a gente ora de qualquer jeito, mas as mãos de Moisés aqui fala das nossas atitudes. O que você fizer, a igreja vai fazer. Você é o espelho da igreja. O que você fizer, a igreja vai fazer. Uma vez, aqui na igreja, no louvor, olha como que Deus faz umas coisas interessantes. O Espírito Santo falou para mim assim: deita no chão. Eu falei, esse chão está empoeirado. E o Espírito Santo começou a me incomodar: deita no chão. Deita no chão. Irmãos, eu deitei, mas não deitei assim naquela do Espírito, não, sabe? Eu deitei por obediência, sabe? Deitei assim, nós ajoelhamos, deitei assim. Fiquei um pouco, levantei. A hora que eu levantei, tinha uns irmãos deitados também. E o Espírito Santo ministrou no meu coração: o que você fizer, eles vão fazer. Isso é forte. O que você fizer, eles vão fazer. Isso é uma responsabilidade muito grande. Se você for um adorador, a igreja vai ser uma adoradora. Se você for uma pessoa fervorosa, eles vão ser fervorosos. Se você for uma pessoa fadigada, eles vão ser tudo fadigado. Se você for uma pessoa de fé, você vai levantar uma igreja de fé. Se você for uma pessoa... é como um maestro. Quando Moisés levanta a mão, você me entende? Levanta a guerra. Você conduz o ritmo da sua igreja. Você determina o ritmo da igreja. Você determina a conduta das pessoas. Isso em todas as áreas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos levantar, buscar o Senhor. E aquilo que você quer que as pessoas façam, faça você. Tome a frente, busque o Senhor. Nunca num culto fique andando. Nunca num culto fique no fundo. Esteja na frente, general, comandante, é na frente. Adore o Senhor, busque a Deus, porque você vai refletir o que você é para toda a igreja. Amém? Por isso, a nossa responsabilidade é muito maior do que apenas pregar a palavra de Deus. E as pessoas, elas trabalham muito mais nos observando no nosso maneira de ser, na nossa maneira de ser. Elas ficam observando como que você age, como que você senta, como que você levanta, como que você fala com as pessoas, como você se comporta. Isso daí fala para elas muito mais do que a sua pregação. O seu comportamento fala com as pessoas muito mais do que a sua pregação. A gente muitas vezes se mata para preparar uma palavra, acha que aquela palavra vai arrebentar a boca do balão, e durante um ano a igreja vai ficar debaixo do monção, meu irmão. Você prega, você prepara um mês a pregação, você prega, semana seguinte você pergunta, irmão nenhum nem lembra o que você pregou. Não é? É difícil, né? O que você pregou, pastor? Não lembro. Não, revolta, né? É um ou outro que lembra, não é verdade? E quando lembra é 20% que você falou, é ou não é? Então, a gente prega muito mais com a vida, com o comportamento, com a maneira de ser, do que com uma homilia. Amém? Por isso, você é o Moisés da sua igreja. E você determina o ritmo da sua igreja.
Você é o Moisés da sua igreja. Você determina a maneira como ela vai se comportar. Amém? Por isso que eu tinha uma fábrica, eu vendia fábrica, muitos anos, e eu optei em abrir a igreja, porque eu abri a fábrica às 7 horas da manhã, e eu optei em abrir a igreja e vim para a igreja e orar na igreja. Porque nós temos que ser didáticos. Tudo que você faz tem que ter uma didática. Eu optei em vir para a igreja, aí o Jairzão veio também, né? Aí o Valdeci, muitos anos nós oramos, né, Valdeci aqui, o Jairzão, e abri a igreja e vinha para a igreja. Por quê? Porque a primeira coisa que entrou no coração do homem, quando ele pecou, foi o quê? A malícia. Primeira coisa que ele percebeu que ele estava pelado. Então a primeira coisa, e a malícia não se restringe só ao sexo. Nós somos pessoas maliciosas, por natureza. Herança do pecado, o ser humano, ele malicia tudo. Todo mundo fala assim, o pessoal fala, eles não falam, o pastor está em casa orando. Eles dizem, o pastor está em casa dormindo. É ou não é? Pastor, cadê o pastor? Está lá na casa dele. Não vai falar para você, mas fala para outro irmão, está dormindo. Se você ficar de bermuda, então, é fria. Se chegar algum irmão, te pegar de bermuda, o duro é ficar de calça comprida dentro de casa, né? Mas, lá, tu falei, está até de bermuda. Né? Por isso que eu optei, na época, em vir para a igreja, abrir a porta e ficava orando. Aí o irmão via, outro via, outro veio orar, e assim nós começamos a desenvolver uma cultura de oração. Né? Tudo que você for fazer, faça pensando que tem gente te assistindo e te imitando, que é o pior. E te imitando, eles vão te imitar. Eles imitam tanto, está aqui o Moisés, que é da Universal, todo mundo ora igual o Bispo Macedo lá, né? Você já viu? Você pode ouvir qualquer um na televisão, é o Bispo Macedo, é ou não é? Mas um dia eu fui fazer uma reunião de oração na igreja, a hora que os irmãos começaram a orar, eu falei, meu Deus do céu, está tudo orando igual eu. Porque a gente pega até o jeito de orar, né? Por isso, nós temos que ensinar cada pessoa com os nossos gestos, com as nossas atitudes, amém? Porque são os nossos gestos, as nossas atitudes que vão determinar o ritmo da igreja. E para terminar, acabou o tempo, ele profetiza, tudo se organiza, e aí, duas coisas. A primeira, entre ele profetizar e aquilo ali virar um exército, houve um processo. Presta atenção, nada acontece a curto prazo. Tudo é médio e longo prazo. Se você for ansioso, você aborta o projeto no meio do negócio. Tudo é médio e longo prazo. Tudo. Se você for fazer, nada você faz hoje e amanhã dá resultado. Tudo é médio e longo prazo. Se você não tiver paciência em Deus, perseverança, você não vê o resultado. Tudo na vida que você planta uma jabuticabeira é 10 anos para dar fruto, uma mangueira é 7 anos. Então, tudo tem um processo. Respeite o processo. Amém? E para terminar, tudo estava bom, virou um exército, faltava o quê? Vida. E aí Deus fala assim, profetiza, filho do homem, profetiza vida. Ele fala, vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre nós. A música, né? Eu lembrei de uma música aqui, quase que eu começo a falar a letra da música. Vento que vem, e o vento vem dos 4 cantos, sopra, e aquele exército formado ganha vida. Presta atenção. Observa como em todo modelo, seja G12, MA, seja modelo de evangelismo, seja modelo de congregação, todos têm igrejas que rompem e tem igrejas que não. Todo modelo, por melhor que seja, só funciona se tiver unção, se tiver o sopro do Espírito.
Você pode montar um modelo que é uma Ferrari. Você pode estudar, montar um modelo que for, montar um modelo assim, assim, assim na sua igreja. Se não tiver o sopro do Espírito, não ganha vida. Amém? Com vida, qualquer modelo funciona. Amém? Até sem modelo vai. Amém? Com vida, com unção. O que nós precisamos? Vida. E a vida vem da unção. Amém? A unção vem somente através de oração. Não tem outra maneira de vir unção se não for através de oração, de busca, adoração do Espírito Santo. Todas as vezes que nós oramos, que a igreja ora, é estabelecido um portal entre o céu e a terra. Todas as vezes que a gente ora em casa, ou faz uma reunião caseira, ou culto em casa, na igreja, ali você estabeleceu um altar. Aquele altar cria uma conexão com o céu. Isso é muito, muito importante. Você abre uma conexão direta com o céu, abre um portal, e o céu desce na terra. Isso significa que quanto mais altares você tiver, mais conexão com o céu vai ter. Isso significa que quanto mais altar aberto tiver, mais portal direto para o céu vai ter. Você está me entendendo? Que nós temos que fazer um trabalho para que a igreja ela seja ativada na vida de oração. Nós temos que fazer um trabalho nas nossas igrejas para que a igreja seja ativada. Se amanhã você tiver gente orando de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, orando para todo lado, são portais, conexões abertas com o céu. E a unção vai derramando, a unção vai vindo, a unção vai vindo. Quanto mais unção, mais poder. Quanto mais poder, mais cura, libertação, bênção e conversão. Você me entende? Que é essa conexão. Por que Jezabel oprimiu Israel e dominou Israel? Quem sabe me dizer? Por que Jezabel se tornou tão grande e forte e dominou Israel? Porque o altar do Senhor estava em ruínas. Restaurou o altar, caiu Jezabel. Tem muita coisa ruim que muitas vezes prevalece porque os nossos altares não estão levantados. Quanto mais altar você levantar, mais poderes malignos vão cair. Na sua casa, na sua cidade, na sua bairro, na sua igreja, vai cair. E toda a intenção do diabo vai caindo, vai caindo. Tem uns que caem que a gente nem fica sabendo que existia. Cai também. Vamos ficar em pé, queridos. Amém?